Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Andréa Garcia, com mais de 30 anos de experiência, tanto na docência quanto na gestão escolar, na preparação de professores para concursos públicos e formação continuada. E aqui hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quando falamos de LDB, o que vem à cabeça? O que você já sabe? O que você conhece a esse respeito? Quais são os principais artigos que caem nas provas do concurso? E aí, tem alguma ideia? Estou aqui para te ajudar. Então, vamos falar sobre os principais artigos que caem nas provas de concurso? A primeira coisa que a gente não pode deixar de dizer é que não adianta eu saber os principais artigos se eu não conhecer o que a gente chama de espírito da lei, que seria entender um pouquinho como que nasce a LDB, que nasce a partir da Constituição Federal de 1988. Essa é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação mais recente. Por quê? Porque tínhamos outras baseadas nas constituições anteriores, e a Constituição de 88 é reconhecida como a Constituição Cidadã, ou seja, uma Constituição que vai balizar toda a sua orientação na garantia de direitos, princípios democráticos, e a LDB bebe da mesma fonte. Então, se a gente conhece esse contexto, nós já vamos anunciar que a LDB tem princípios que se referem à democracia, à equidade, à igualdade, todas essas questões tão importantes no cenário contemporâneo, não é? Ainda considerando que você deva fazer uma leitura de toda a LDB, mas focando nos principais artigos, os artigos iniciais, o artigo 1º, o artigo 2º, especialmente o artigo 3º e o artigo 4º, são artigos que você precisa estudar com mais cuidado. Por quê? Porque eles vão definir os princípios, como se fossem os combinados, aquilo que a LDB se propõe. Por isso, você precisa estudar muito bem esses 4 primeiros artigos para entender o que virá a seguir. Por exemplo, o artigo 3º, ele vai falar dos princípios. Como a gente diz, né? Nossa, são aqueles princípios éticos, políticos, estéticos, sim, que vão orientar toda a construção da LDB. E lá, conhecendo esses princípios, vai ficar muito mais fácil de você ter a compreensão daquilo que virá. O 4º artigo, ele vai tratar dos deveres, e isso é importante, né? Se a LDB vai trazer os direitos, é preciso que a gente conheça também os deveres do Estado, da sociedade, de todos aqueles que atuam na área da educação. Outros artigos importantes, o artigo de número 12 e o artigo de número 13 vão se referir às incumbências das escolas e dos docentes. Afinal, incumbência, o que quer dizer isso? Incumbência é a responsabilidade, como a gente diria antigamente, a parte que cabe a cada um desse latifúndio. E aí vocês me perguntam, por que eu tenho que saber da incumbência das escolas e da incumbência dos docentes? Se eu for, por exemplo, um professor aprovado num concurso e for atuar numa unidade de educação básica, eu preciso saber da minha responsabilidade, da minha incumbência. Por exemplo, participar na elaboração do projeto pedagógico, o atendimento às famílias, a participação, e tudo isso está descrito lá no artigo de número 12 e o artigo de número 13. Eu preciso conhecer do funcionamento da escola, por exemplo, e quais os itens são importantes para eu poder atuar como professor, certo? Outro artigo importante que aparece é o artigo de número 14, que vai tratar da gestão escolar, como ela deve acontecer, quais são as suas referências. E essa gestão, lembrando, se ela é baseada numa Constituição cidadã, baseada na garantia dos direitos, esse artigo 14 vai trazer a gestão, especificamente a gestão democrática. A gestão feita por todos para todos, com participação, com compartilhamento de responsabilidades, com ação coletiva, com trabalho colaborativo. Então, este artigo 14 vai mostrar um pouquinho desse cenário. Na sequência, nós temos os artigos de 21 a 38, que vão tratar
especificamente de aspectos da educação, como a divisão, né, por modalidades e por etapas, as regras de funcionamento, o currículo. Então, por exemplo, se eu preciso pensar em termos de divisão e entender que a educação básica começa na educação infantil, que é dividida em creches e pré-escolas, as creches para o atendimento de 0 a 3 anos e as pré-escolas, atendimento de 4 a 5. Quais são as modalidades que eu tenho dentro dessas etapas? Então, por exemplo, a modalidade de educação especial, a modalidade de educação no campo, a modalidade de ensino de jovens e adultos, educação indígena. Tudo isso vocês vão encontrar no artigo 21, que vai determinar toda essa organização, vamos dizer assim, essa divisão da educação. As regras, então, por exemplo, como que eu faço transferência? Como é que eu vou emitir uma documentação escolar? Qual o horário de funcionamento? Qual o período? A partir de quantas horas é considerado o período integral? Qual o formato que isso vai assumindo administrativamente em termos de educação? Como é que eu faço o acompanhamento e avaliação das aprendizagens? Tudo isso vai aparecer no período entre os artigos 21 e 28. Assim como também nesse pedacinho da LDB, nós tratamos do currículo. Claro que o currículo vai aparecer em todas as avaliações, né? Em todas as provas de todos os lugares. Então, estudar toda essa divisão é importante. Temos o que também? De 29 a 31, temos orientações sobre a educação infantil e de 32 a 34 sobre o ensino fundamental. Então, de 21 a 38 é um pedaço importante, uma parte importante da LDB que a gente precisa conhecer, porque se vamos atuar nessa etapa da educação básica, precisamos conhecer a respeito dela. Seremos os responsáveis pela garantia de direitos dos nossos educandos, certo? Que mais, professora, que nós teríamos de importante na LDB em termos de artigos que costumam cair nas provas? Nos últimos anos, a gente tem observado uma tendência bastante forte no tema da educação especial, até porque balizamos cada vez mais nosso processo educacional, né, nos princípios de equidade, de inclusão, todas essas questões vêm povoando aí o cenário educacional. E na nossa LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos artigos de 58 a 60, vocês encontrarão muitas referências sobre educação especial. Então, atentos, artigo do 1º ao 4º, o 12, 13, o 14, de 21 a 38 e de 58 a 60. Lembrando, importante passar os olhos e ler na íntegra, tá bem? Ainda que seja uma leitura menos profunda, mas conhecendo tudo isso, você já tem uma chance de pelo menos 85% de um bom desempenho, demonstrando conhecimento da LDB. Por que eu preciso conhecer a LDB? LDB é uma lei, ela é mandatória, ou seja, ela não vai depender de concurso para concurso. Em todos os concursos pelo Brasil, é necessário que no edital se encontre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, vocês não têm como escapar. Vocês vão encontrar com ela, vão precisar conhecer os seus princípios, os seus principais artigos, incisos, capítulos. E aí vem o grande desafio. Professora, como eu vou estudar e decorar e lembrar? Em primeiro lugar, eu sempre digo, muito mais que decorar, você precisa memorizar com consciência e compreensão. E para memorizar com consciência e compreensão, não ser um papagaio que faz decoreba, você precisa sim fazer o quê? Você precisa pensar. Você precisa ter um processo ativo e criar seus próprios instrumentos, a forma com que você vai lembrar, que talvez o que seja para Maria não seja para o João. Então, nesse contexto, ajuda em muito você participar ativamente fazendo as suas próprias, os seus próprios materiais, vamos dizer assim, além de todo o apoio que você tem, por exemplo, em um curso preparatório como temos aqui.
Mas 3 dicas importantes que eu vou passar para vocês. Uma delas é um empurrãozinho na memória, criando, por exemplo, os mapas mentais, que seriam esquemas de memorização, em que a partir de palavras-chave importantes, você vai criando uma teia de ideias que vão te ajudar muito na memorização. Assim como os flashcards, são cartões curtos e pequenos com informações essenciais que você vai memorizar com mais rapidez, assim como os resumos à mão. Por que à mão, professor, eu não digito? O nosso cérebro tem um outro funcionamento, né? Quando as escritas são feitas à mão. Então, mapas mentais, flashcards e resumos à mão são da mesma família de estratégias que você pode e deve usar para memorizar. Segunda dica, dê aulas. Dizem que a melhor forma de você verificar se você entendeu um conteúdo é quando você consegue explicar para alguém. Dê aulas para o espelho, dê aulas para os seus familiares, dê aulas para pessoas que são de outras áreas e que não entendem. E pergunte se elas entenderam. Quando você conseguir explicar o conteúdo, com certeza você está entendendo bem. Gravando áudios também. Você pode ensinar para você próprio e gravar áudios falando sobre o tema, por exemplo, sobre os artigos, fazendo as explicações e ouvindo seus próprios áudios. Terceira dica, simulados. É hora de avaliar o conhecimento. Saber se tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você pensou e preparou, estão te ajudando e estão trazendo resultados, certo? E quando a gente pensa em termos de LDB, de dicas e de referências, eu preciso te contar que eu gravei uma aula explicando em detalhes como se preparar para o concurso de PEB. O link está aqui na descrição do vídeo. Quer saber mais como se preparar para o concurso, aplicando os 8 passos de preparação de excelência? Clica no link. O link é aqui, abaixo do vídeo, para você assistir a uma aula completa, onde eu expliquei em detalhes como se preparar para o concurso de PEB. Nos vemos por lá. Até mais!